Nós falamos atrás que íamos hoje tratar de fazer algumas considerações na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. E vamos começar pelo capítulo 1. Claro que seria bom nós comentarmos versículo após versículo, mas garanto-vos uma coisa, não era tão cedo que nós iríamos sair mesmo do capítulo 1. Portanto, vamos aligeirar alguma coisa, mas também nos vamos fixar. Então, nós vamos começar no capítulo 1 e nós, no versículo 1 do capítulo 1, nós vamos ver aqui algumas coisas. Começa assim este livro, esta carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Temos aqui duas coisas. Quando se escreve uma carta, temos o remetente e temos o destinatário, certo? O remetente quem é? Obviamente, é o apóstolo Paulo. Que ele escreve uma carta a quem? Com que destino? A um conjunto de crentes que viviam na cidade de Éfeso. E ele diz que esses crentes que eram santos e eram fiéis. Onde é que ele estava? Ele estava preso em Roma. Ele esteve 2 vezes preso. A primeira esteve em prisão domiciliária durante muito tempo. Éfeso fica na Turquia atual, na atual Turquia, e temos outras fotografias acerca dessa cidade, mas nós, para já, vamos ouvir alguma coisa que eu tenho para dizer acerca do momento onde Paulo estava quando ele escreveu esta carta. Como eu ia dizer, ele estava preso em Roma. Ele já tinha um currículo de perseguições e de sofrimentos tremendos. E porquê é que nós vamos falar um pouco acerca disto? Porque ele podia estar ocupado, concentrado com aquilo que ele já tinha passado. Mas não. Dizem que esta carta, e eu sou da mesma opinião, que é a carta mais espiritual, mais profunda. Eu vou-vos contar uma coisa. Quando eu às vezes tenho assim uma necessidade de fazer uma meditação mais sossegada, mais refletida, eu pego na Bíblia e o que é que eu leio? Carta aos Efésios. Para me fazer pensar, para me fazer meditar a sério. É esta carta. Por isso é que ele tinha motivos para falar acerca dele próprio, acerca das suas prisões. Ele podia dizer, por exemplo, falar um pouco acerca daquilo que tinha acontecido numa cidade chamada Listra. Ele foi apedrejado ao ponto das pessoas pensarem que ele estava morto. Quem passa por uma experiência dessas tem uma tendência para falar acerca disso. E era-lhe legítimo falar acerca disso, mas ele não fala. Ele tinha pregado em Atenas e lá consideraram-no um tagarela, um fala barato. Para Corinto, ele era um impostor. Antes dele chegar a Roma, de estar em prisão domiciliária numa casa que ele tinha alugado, ele foi alvo de um naufrágio tremendo. Esteve dias e dias em que a borrasca, em que a tempestade, a chuva, o vento caiu sobre aquele barco. Eles não comeram nem beberam durante muito tempo. E Paulo levanta-se, ele é o líder. E no meio daquela tempestade ele põe aquelas pessoas a orarem e a clamarem a Deus. Ele já tinha passado por experiências que para nós seriam traumatizantes. Tinha sido fustigado com varas pelos romanos 3 vezes. Os judeus tinham-lhe dado 195 açoites. Ele podia falar acerca disto, mas ele não toca absolutamente em nada. Ele está ocupado com o Senhor. Ele está ocupado com as coisas mais altas, as coisas excelentes. O que é que acontece, por exemplo, quando nós temos uma dor e falamos com alguém, diz, ei, hoje o meu problema é a coluna. Ei, quase que não posso mexer. O que é que a outra pessoa, por regra, ocorremos esse risco de dizer, e eu é que estou.
Eu já fiz este exame, já fiz aquilo, já estive para ser operado, já fui operado não sei quantas vezes. E eu não consigo dormir. E nós temos duas alternativas. Ou calamos e deixamos a pessoa falar. Foi isso que eu fiz ontem aqui. Houve aqui um acontecimento e perguntaram pela Clarice e eu disse, desta vez estas coisas não estão bem e tal, a coluna. E ele começou, a minha coluna, isto aqui. Um homem zarrão. Se fosse preciso descarregar um caminhão, ele fazia-o. E ele começou a falar acerca da coluna dele. E eu... Não é que a gente não se possa queixar, sim. Mas também é preciso ouvir, às vezes, as queixas dos outros. Mas ele não se queixa. Noutras cartas ele faz alguns reparos, ele faz algumas referências a isso. Mas nesta não. Nesta ele está concentrado em algo maior, mais elevado, mais importante. Ele tem dois temas. Ele vai abordar principalmente dois temas quando ele escreve esta carta aos Efésios. Ele vai falar acerca das bênçãos com que nós já estamos abençoados. E vai falar acerca da igreja como o corpo de Cristo. A Bíblia tem muitas figuras acerca da igreja. Por exemplo, compara a igreja como uma noiva de Cristo. Compara como um edifício em que todos os dias, à medida que as pessoas se vão convertendo, é como pedras que vão sendo acrescentadas a este edifício. Mas aquilo que é mais profundo é dizer que a igreja que é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça deste corpo. A cabeça manda. Mas estamos inteiramente ligados a Ele. Não há nada, não há mais nenhum ensino tão profundo como este. E ele vai falar acerca disto. Nós somos o seu corpo. Cristo é a cabeça. E ele como que nos transporta para as regiões celestiais. Vamos mudar de slide. Esta é a rua principal. Aqui há uns anos, a Clarice e eu fomos visitar as ruínas desta cidade e passamos por esta rua. Se calhar, as mesmas lajes que o apóstolo Paulo calcorreou quando esteve em Éfeso. Ele esteve lá primeiramente 2 anos e depois, ele esteve lá algum tempo e depois esteve lá 2 anos. Quando nós passamos, slide anterior, quando nós passamos por esta rua, estas casas aqui em volta, estas ruínas, melhor direi, eram quase todas ruínas de templos pagãos, de templos ao imperador romano. E eu, ao ouvir aquilo tudo, eu pensei, que coragem foi necessário ter para que, em condições tão adversas, perseguição, houvesse um homem que levantasse a sua voz. E numa cidade assim, que nesta altura devia ter entre 250 a 300 mil habitantes, ele proclama o Evangelho. Ele fala contra estes templos pagãos, dizendo que os deuses que eram adorados ali não eram deuses. Ele fala acerca do Deus Criador dos céus e da terra. Fala com poder. E há uma igreja que nós iremos ver composta por pessoas a quem ele chama de santos e fiéis em Cristo. Santos e fiéis. Avançando, era uma cidade que dava importância à cultura. Se hoje mesmo fores visitar essa cidade, encontrareis estas ruínas. As ruínas da biblioteca de Éfeso. Da biblioteca. Outra fotografia, um anfiteatro onde nós também estivemos, onde aqui irmãos nossos, com certeza que ao longo dos anos foram torturados e foram levados à morte, aqui neste espaço. Neste anfiteatro acomodava 25 mil pessoas. E foi neste contexto, que o apóstolo Paulo, ele conhece e ele escreve a estes crentes acerca disto. E quanto às nossas bênçãos, que ele fala acerca daquilo que o Senhor já tem preparado para nós, nós iríamos ver
que a Trindade de Deus participa nas várias bênçãos com que nós já estamos abençoados. Deus é um, mas manifesta-se de três modos diferentes, em três pessoas diferentes. Deus o Pai, Deus o Filho, que é o Senhor Jesus, e Deus o Espírito Santo. E os três participam nas bênçãos para nós. Somos um povo ricamente abençoado, como iremos ver. Amém? Então, o destinatário não era para toda a cidade de Éfeso. É para aqueles que se reuniam num certo lugar nesta cidade e que eram santos e fiéis em Cristo. Era o destinatário. Prezados irmãos, nós podemos ser santos. E somos santos ao crermos em Cristo. Mas podemos não ser fiéis. São coisas diferentes. Complementam-se. O ideal é que um dia, a nosso respeito, e se hoje alguém escrevesse uma carta à igreja que se reúne no Centro Bíblico da Feira, pudesse usar os mesmos termos aos santos e fiéis em Cristo que estão no Centro Bíblico da Feira. Amém? Santos e fiéis. Acerca de serem santos. Isto colide com a teologia de outras religiões que se intitulam a elas próprias serem cristãs. Mas dizem que os santos só depois de morrerem e depois vê-se. Não. Escreve a pessoas que estão vivas, que estão numa igreja, e diz que eles são santos. E porquê que eles são santos? Porque tinham santidade própria? Porque eram pessoas melhor que os outros? Não. Porque tinham sido santificados em Cristo Jesus. Amém? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, aos olhos de Deus, como nós cantamos, Ele fala, e uma multidão de pecados nos é, como é? Nos é perdoada. Não, não é bem. Um milhão de falhas deixam de existir, é isso. 1 milhão de falhas deixa de existir. E quando nós confiamos em Cristo, como aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, cujo sangue na cruz do Calvário derramado nos purifica de todo o pecado. Sabem o que é que acontece? Uma multidão de falhas deixa de existir. Quando Ele diz estás perdoado. E o sangue de Cristo nos apaga, nos purifica de todo o pecado. E faz de nós, aos olhos de Deus, santos. Amém? E aos santos convém que também sejam fiéis. Fiéis no seu compromisso com o Senhor. Fiéis no seu compromisso com a igreja. Fiéis no seu relacionamento com os outros. Aproveitando as oportunidades para partilhar este Evangelho, que é um Evangelho abençoador, que é um Evangelho que salva, que tem poder para salvar. E que ainda hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, a carta destina-se aos santos e fiéis que estão em Éfeso. E no versículo 3, ele diz que estamos abençoados com toda a espécie de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós às vezes temos um conceito acerca da nossa pessoa muito pessimista. E já agora, às vezes temos motivos para sermos pessimistas acerca daquilo que nós somos. Face aos nossos erros, face às nossas fraquezas, face àquilo que nós dizemos e que devíamos estar calados, aquilo que nós não fizemos e devíamos ter feito, aquilo que não devíamos ter feito e que fizemos. Certo? Quem é que já se sentiu assim? Alturas na nossa vida em que nós pensamos assim, ou alguém nos diz: tu fracassas, és um fracassado, só sabes perder. É. Mas nós podemos contra-atacar. Sabem como?
É. Mas também sei que em Cristo sou mais do que vencedor. Também sei que por causa dele eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu sei que Deus olha para mim e me vê um santo. E já agora? Estou a fazer a minha caminhada cristã querendo ser fiel até à morte. De modo que um dia eu ouça da parte do Senhor Jesus: bem está, bom e fiel. Servo. Bom e fiel. Eu já vos disse aqui há muito tempo, eu vou repetir. Um dia os crentes vão comparecer perante o Senhor Jesus, naquilo que a Bíblia chama o tribunal de Cristo. Não é para nós sermos julgados, porque nós já fomos julgados em Cristo na cruz do Calvário, e não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, certo? Mas é para sermos galardoados, premiados. E já agora, tranquilo, ninguém vai sair do tribunal de Cristo sem o seu galardão, porque a Bíblia diz: e cada um receberá de Deus o louvor. Mas uns vão ser mais galardoados do que outros. Eu não me importava que naquilo que me diz respeito o Senhor apenas dissesse isto: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, o resto eu já não digo. Sobre o pouco tu foste fiel. E era uma vitória imensa. Eles eram santos e eles eram fiéis. Quem é que traz esta bênção? Avançamos? As bênçãos vindas de Deus, todas as bênçãos. Versículos 3 e 4. Agora o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus o Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe o que é que isso significa? A Bíblia começa assim. Como é que começa a Bíblia? Primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes desse princípio, antes da fundação do mundo, lembra neste versículo, nós já fomos escolhidos pelo Senhor. Já estávamos no seu coração. Ele já fazia músicas em cuja letra nós entrávamos. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Eu vou-vos contar uma coisa. Que é tão distante desta que se calhar até não fica bem contar. Mas dá para ter uma ideia. Eu estava apaixonado pela Clarice. E ela só me conhecia de vista. Malta nova, não é fácil. Nós sempre a pensar nela e ela não pensava em mim. E eu sabia que ela não pensava em mim. Houve um tio que estava imigrado e ofereceu-me um par de sapatos. Novos, claro. Castanhos. E eu guardei aqueles sapatos para quando começasse a namorar com ela. Antes, para aí, um ano e meio, e de vez em quando eu abria o armário e o que é que lá estava? Sapatos. Era um sapato. Quando comecei a namorar com ela, quais os sapatos que eu comecei a usar? Os sapatos castanhos. Antes dela me escolher, eu já fazia canções onde ela entrava. Estão a compreender? Eu já pensava. Sei que é uma ilustração muito pobre, eu sei.
Mas mesmo quando nós, no nosso pensamento, não tínhamos Deus, mesmo quando cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, Ele já pensava em nós, porque nos tinha escolhido antes da fundação do mundo. Uma das razões pelas quais Satanás tanto odeia o povo de Deus, entre outras razões, é que ele sabe que nós somos o povo mais abençoado sobre a face da terra. E todas as bênçãos vêm do Senhor. Amém. E Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Mas agora reparem, perante Ele. Porque nós, uns perante os outros, somos irrepreensíveis? Não. Às vezes as pessoas com quem eu falo pela primeira vez, ou estamos a conhecer há pouco, eu vejo que eles ficam alguns, outros não, mas alguns ficam muito entusiasmados comigo. Eu sei pensar, estás tão enganadinho. Mas eu digo-lhes uma coisa, olha, quero-te avisar, um dia eu vou-te desapontar. Mas quero que saibas uma coisa, duas. Primeira, quando isso acontecer, não foi de propósito. Segunda coisa, antes de tu dares por ela, eu já dei por ela no meu coração que te desapontei. E antecipadamente eu te peço desculpa por isso. Não somos irrepreensíveis. Mas perante Deus, perante Ele, devido ao seu amor, Ele olha para nós e nos vê santos e irrepreensíveis, sem defeito algum. Tal o poder purificador e perdoador da obra da cruz. É por causa disso. É perante Ele. Perante os homens. É fácil Ele apontar-nos defeitos. Lembrarem-se coisas de nós, que nós fizemos erradamente até há tanto tempo atrás. E que nós nos esquecemos, mas eles não. Porquê? Porque eles foram afetados por aquilo que nós dissemos, por aquilo que nós fizemos. Irrepreensíveis. Perante nós, perante cada um de nós não somos. Mas perante Deus. Sabem o que é que a Bíblia diz? Quando nós confiamos em Cristo, o Senhor pega nos nossos pecados e os coloca no mar do seu esquecimento, para jamais se lembrar deles. E quando nós estamos a pensar ou a dizer coisas acerca de um irmão na fé, acerca de uma irmã na fé, até alguma coisa que ele fez de errado ou que disse que não devia de ter dito, se nós sossegarmos um pouco, ouviremos aquela voz do Espírito de Deus que diz, mas perante mim, Ele é santo e irrepreensível. Nunca vos aconteceu estar a falar de um irmão na fé e quando não falamos devidamente, começamos a ficar desconfortados, melhor direi. Ficar incomodados. No fundo é o Senhor a dizer, porque perante mim Ele é santo e é irrepreensível. Daí esse desconforto. Essa voz que diz, não digas, porque perante ti, ok, é isso, mas perante mim, Ele é santo e é irrepreensível. E antes de eu dizer, antes de eu criar os céus e a terra, antes de eu dizer, haja luz, e houve luz, antes de ter criado as estrelas, antes de ter criado os mares e a terra seca, eu já o tinha escolhido, e Ele já estava no meu coração. Ele é um abençoado. Por causa do Senhor Jesus. Porque tudo isto é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por isso. É que nós também nos sentimos incomodados quando alguém tenta justificar e dizer que pode ser salvo
com uns pozinhos de religião, umas coisinhas daqui, outras da colar, umas obras disto e daquilo. Esqueçam! Para uma salvação tão grande como esta, isso não chega, isso não é suficiente, nem coisa que se pareça. É só por meio de Cristo. É que é possível termos acesso a um Salvador tão grande, a bênçãos assim, e santos e irrepreensíveis perante Deus. Não é obra humana. E nos predestinou, versículo 5, o Pai nos predestinou para filhos de adoção, filhos adotivos. Quando nós ouvimos falar acerca de filhos adotivos, nós ficamos com uma ideia. Não sei se, eu pelo menos fico, não sei se vocês ficam, que é, portanto, alguém tem filhos, um casal tem 2 filhos, 3, 4, não importa, e adota uma criança. E se calhar temos um conceito que pode ser verdadeiro, de que o filho adotivo é como que é um filho, mas não é igual aos outros filhos. Não tem as mesmas vantagens, não tem os mesmos direitos, se calhar não tem o mesmo amor. E segundo a nossa lei, isso pode acontecer. Em que sentido? Quando alguém adota uma criança, pode fazer uma adoção plena ou uma adoção restrita. Adoção plena é quando a criança é adotada, ou até mesmo um filho, uma pessoa adulta, mas por regra são crianças, e ela fica, a adoção plena, ela fica com os mesmos direitos dos outros filhos, inclusivamente direito a herdar juntamente e na mesma proporção dos outros filhos, dos filhos biológicos desse casal. E depois há a adoção restritiva, em que, por exemplo, não pode herdar. Mas quando Paulo diz que nós somos filhos por adoção, a prática no Império Romano era diferente. Era tão diferente que aquele que era adotado tomava o nome do pai que o adotou, o nome daquela família, e tinha todo o direito, como os outros filhos, se eles existissem, à herança. Isto é, era uma adoção plena. E quando nós lemos que fomos adotados na família de Deus, não fiquemos com a ideia de que não somos tão importantes assim. Não! Adotados na família de Deus, o termo é com uma adoção plena, com direito a todas as bênçãos, com direito a toda a herança de Deus. Por isso é que nós lemos na Bíblia: tudo é vosso. Iremos herdar juntamente com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Iremos herdar, não em parte, mas na totalidade, as bênçãos de Deus e a herança que o Senhor tem para o seu povo. Adotados na família de Deus. O Senhor nos dá o seu nome. Há uns tempos atrás, há poucos dias atrás, nós íamos a fazer uma viagem e uma pessoa com alguma responsabilidade na obra disse: eu não me considero cristã. Eu sou chamada cristã. Aquelas modernices, sabe? Tentar dividir um cabelo ao meio e tal. Isso. Mas em Antioquia, os primeiros crentes foram chamados de cristãos. Eu sou cristão, porque sigo a Cristo. Adoto o seu nome. Ele adotou o meu nome. Eu pertenço à sua família. Sou filho por adoção, mas com plenos direitos. Amém? Adotados na sua família. O Pai nos adotou. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Versículo 6.
nos fez agradáveis a si, gratuitamente no amado. Outras versões diferem um pouco, mas uma versão diz isto assim: fomos feitos agradáveis ou fomos aceites no amado em Cristo. Sempre em Cristo. Reparem, na palavra, foi gratuitamente, nós não pagamos nada, porque Jesus pagou tudo, Ele pagou o preço para nós sermos santos, irrepreensíveis, para nós sermos abençoados com todas as bênçãos e sermos adotados na família de Deus e sermos feitos agradáveis a Deus. O que é que isto significa? Significa o seguinte: Deus, lemos na Bíblia que Deus abomina o pecado. Sabe o que é que significa abominar? É detestar mesmo. Pelo facto de nós sermos pecadores e Ele ser santo. Se fôssemos ler Isaías capítulo 1, nós iríamos ficar impressionados com uma descrição que temos ali, não somente acerca da nação de Israel, mas acerca de cada um de nós, que aquilo possa ser transposto para nós. Desde a planta do pé até ao cimo da cabeça. Não há, aos olhos de Deus, nenhuma coisa sã. Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos agradáveis a Deus em Cristo Jesus. O que é isto? E voltamos à cruz. E voltamos à ressurreição do Senhor Jesus. E voltamos às bênçãos que Ele tem para nós. Como Ele nos libertou completamente dos nossos pecados. Aquilo que Ele abominava em nós desapareceu. E nós nos tornamos agradáveis a Ele. Isto é, nós somos atraentes para Ele, nós somos amados para Ele. Ele deleita-se em nós, Ele quando pensa em nós, Ele fica extasiado. Se isto não for bem explicado, pode ser mal compreendido. Por isso eu vou tentar explicar bem. Por 2 vezes. O Pai, estamos a falar nas bênçãos dadas pelo Pai. E não vamos falar hoje acerca das bênçãos dadas pelo Senhor Jesus nem pelo Espírito Santo, porque não há tempo. 2 vezes. Dos céus, o Pai fala acerca do Senhor Jesus, referindo-se a Ele dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Quando é que foi isso? Quando Jesus estava a ser batizado por João Batista. Quando ele estava rodeado dos piores dos homens, pior da sociedade, porque aqueles que se consideravam bons não se submeteram àquele batismo, não vamos entrar por aí. E se calhar as pessoas pensavam, então ele também é pecador como os outros. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: não, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Depois, numa outra situação, Jesus está no meio dos melhores dos homens. Monte da Transfiguração. Com Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. E quando Pedro diz: façamos 3 tendas, Senhor. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles iam dormir ao relento. Mas estavam a comparar Jesus com Moisés e Elias. Mesmo nível. Ele ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ele não é como os piores dos homens, e ele é maior do que os melhores dos homens. Amém? E agora apanhem esta. Não a deixem fugir. Fomos feitos agradáveis a Deus em Cristo. É acerca de cada um de nós.
por causa do Senhor Jesus, Ele pode dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Porque fomos feitos agradáveis a Deus em Cristo. E isto ultrapassa o que é sublime. Isto é o Evangelho da graça de Deus, que não somente nos livra de uma grande condenação, mas nos transporta para um patamar tão alto. Ao ponto de nós estarmos aqui, e como lemos no capítulo 2, versículo 6, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Este é o nosso Deus. Este é o Evangelho que nós pregamos. Querendo o Senhor, iremos continuar no capítulo 1 e vamos ver até onde é que o Senhor nos leva. Amém?